Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu comentário, obrigado pelos seus likes, obrigado por compartilhar o nosso trabalho e também por você estar sempre comentando aí, tá bom, meu querido? Meu querido, veja bem, tem um abençoado que foi no meu canal e colocou um comentário, eu removi o comentário. E ele disse assim, num dos meus vídeos aí, ele falou assim: vocês não têm algo para fazer? Vocês não têm trabalho, não? Em vez de ficar ensinando coisa errada aos outros, por que vocês não procuram um trabalho para fazer? Eu gostaria de responder com toda a educação para o nosso irmão. Eu não sei se você é líder religioso ou se você frequenta a uma instituição religiosa. Mas eu quero perguntar, eu quero responder isso que você me perguntou, fazendo outra pergunta. Porque a maior qualidade dos judeus, inclusive Jesus usou essa técnica, é responder uma pergunta fazendo outra pergunta. Eu perguntaria a você, meu querido, se Jesus viesse hoje na Terra, em carne, do jeito que ele veio, deixa eu fazer uma pergunta a você. O que você acha que Jesus pensaria de vocês? Vocês que seguem regras humanas e também vocês que têm a religião de vocês e a denominação superior até mesmo à palavra. Eu pergunto a você, Jesus frequentaria o templo que você frequenta? Jesus estaria te aplaudindo pelo ensinamento das leis de Moisés que vocês ensinam? Claro que não. Claro que não, não é? Se tem uma coisa que Jesus não faria se ele viesse aqui hoje, é concordar com o que vocês estão fazendo. Meu querido, eu vou te falar uma coisa que muitas pessoas podem se perguntar. Muita gente fala assim: o que está em jogo no mundo religioso quando eles falam que a pessoa tem que aceitar a Jesus para ir morar no céu? Ou tem que aceitar a Jesus se quiser ser filho de Deus? O que está em jogo aqui? A Bíblia, em algum lugar, ela afirma que alguém tem que aceitar a Jesus? Claro que não. Não existe em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia, ela fala que as pessoas, se quisessem se livrar do juízo que aconteceu no ano 70, a pessoa tinha que crer nele, acreditar tanto no Pai como no Filho. E as pessoas não seriam condenadas àquele juízo que aconteceria no ano 70 em Israel e que nós sabemos que aconteceu. Quando você, um dos exemplos aqui que eu estou dando para se Jesus viesse aqui hoje, batesse de frente com vocês. Vocês ensinam, vocês da religião evangélica principalmente, a qual eu pertenci durante 45 anos, inclusive eu também já falei sobre isso, ensinava assim, aprendi errado e ensinava errado. Na Bíblia, o que está escrito não é aceitar Jesus. Na Bíblia, o que está escrito é que as pessoas deveriam crer, acreditar. Ah, mas hoje não precisa acreditar, não? Queridos, essa fase de acreditar ou não já acabou, já foi. Todas as pessoas têm noção de Deus. Se você estuda o capítulo 9 e o capítulo 10 de Hebreus, você vai aprender tudo isso que eu estou falando aqui. O problema é que vocês têm preguiças. Tem preguiça. Vocês que eu estou falando, meus inscritos, é as pessoas que têm dificuldade em estudar, de ler a Bíblia. Não é vocês, não. Meus inscritos, que graças a Deus são pessoas que estão no mesmo entendimento nosso. Nosso, quando eu falo, eu, nosso irmão Cláudio Mendes e outros, né? Que também estão chegando nesse entendimento do Evangelho Eterno. O que está escrito em João capítulo 3, versículo 36?
está escrito assim: todo aquele que crer, é sem R, tá, meu querido? Todo aquele que crê. Por que sem R? Porque o crer sem R, ele é incondicional, ele é pessoal. Agora, o crer com R está colocando todo mundo no mesmo pacote. Crer aqui é independente de nação, classe social, cor, etnia, mas esse crer sem R, ele é incondicional, ele é condicional, melhor, e também individual. Todo aquele que crer, todo indivíduo que crê, ou cresce, né? Que cresce sem R, tinha, não é, a vida eterna. Esse tem, não é, no tempo presente quando foi escrito, esse é um verbo imperativo. Todo aquele que crê, tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não terá a vida eterna, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Meu querido, você está vendo aqui que, como está dizendo, que aqueles que não acreditassem, não é? Não acreditasse no Filho, não é? Não teria a vida eterna, pois sobre ele permaneceria a ira de Deus. A ira de Deus, ela viria quando? Em qual ano e em qual tempo? E em qual nação? Ano 70, no ano 70, sobre a nação de Israel. É isso que fala. Mas era preciso as pessoas acreditar. Se os religiosos de hoje, que vivem principalmente no Brasil, se estivesse lá no ano 70, eles pregariam para os judeus, sabe o quê? Que os judeus tinham que aceitar a Jesus para se livrar do juízo. Mas aqui, Jesus estava ensinando que era preciso que eles acreditassem, que eles crescem. Então, olha como que é difícil a religião entender isso aqui. Lá em Atos, capítulo 16, o versículo 30 e 31, diz assim: então tirou-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele soldado romano perguntou a Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam saindo da prisão, porque eles saíram da prisão por uma obra sobrenatural. Quando ele os viu, Paulo e Silas livre, ele perguntou: o que eu tenho que fazer, senhores, para me salvar? Mas salvar do que, queridos? Era salvar da vida eterna? Não. Paulo não pregava juízo. Paulo não pregava que a grande tribulação iria acontecer. Ele pregou para os Tessalonicenses, ele pregou para os Filipenses, ele pregou no mundo daquela época que o juízo iria vir. Então aí Paulo e Silas respondeu, não sei se foi numa só voz ou não sei se foi um só que respondeu, mas aqui pelo menos está no plural, responderam eles. Aqui não está dizendo respondeu eles. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você lembra de Raabe? Raabe, por ela ter guardado os 2 espias lá em Jericó, ela foi salva, ela e a casa dela, porque foi uma promessa que os 2 espias fez para ela. Mas Raabe e a família dela foi salvo de quê? Foi salvo da ira de Deus contra Jericó. E aqui, o soldado estava dizendo o que ele teria que fazer para ser salvo. Salvo do quê? Era da ira de Deus também. Aí Paulo, ou Silas, falou: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Meu querido, era do juízo. Em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. O versículo 18 do capítulo 3 de João fala assim: quem nele crê, sem R, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Você está vendo, querido? Já estava condenado a quê? A não acreditar nas promessas, na palavra do próprio Jesus, que viria o juízo. E quem não cresce em Jesus,
o que que iria fazer? Ficaria igual aquelas pessoas que pereceram no dilúvio, não é? Que não acreditaram na palavra de Noé, não acreditaram na mensagem de Noé. Quem não acreditou na mensagem de Jesus, pereceu também no juízo. Jesus falou que quem quisesse salvar a vida deles, deveria fazer o quê? Deveria o quê? Fugir das suas casas e sobe para os montes. Você que está no telhado, não desce não. Não desce não. Por quê? Porque Jesus sabia que aquilo ali ia virar um inferno, ia virar um fogo para tudo quanto é lado, queridos. Então, se alguém quisesse salvar a sua vida, tinha que quê? Tinha que negar a si mesmo. O que era negar a si mesmo? Quem quiser salvar a vida, negue-se a si mesmo. Ou seja, voltar para buscar algum bem, para tirar alguma coisa. Ou seja, quem fosse materialista, no dia do juízo, não ia sobreviver, não. Você lembra que a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal, por quê? Porque ela olhou para trás. E olhar para trás naquela situação representava o quê? A pessoa que era materialista. Ela não ficou satisfeita porque estava destruindo a cidade, com certeza, os seus bens também, e ela não hesitou e olhou para trás. Ou seja, quando Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, renuncia a si mesmo. É o que, querido? Você nunca parou para pensar que Jesus estava relatando do juízo que iria vir? Então, na Bíblia, o que está em jogo nessa questão de crer em Jesus ou aceitar Jesus é porque crer em Jesus, sem o R, nos arremete ao quê? É uma coisa pessoal, é uma coisa particular de cada um. Mas quando a igreja evangélica diz que alguém tem que aceitar a Jesus, esse aceitar a Jesus está condicionado a um monte de coisa. Primeiro, se fazer membro de uma instituição, não membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, membro de uma instituição, tem que cumprir o quê? Os estatutos daquela instituição, tem que pagar dízimos, tem que dar oferta, tem que frequentar os cultos, tem que obedecer o pastor em tudo que ele fala. Se o pastor mandar largar a sua mulher, você larga. Se mandar você odiar o seu filho, você odeia. Se o pastor pedir 50% do seu salário, você é capaz de dar. Se o pastor mandar você botar uma camisa de manga comprida num calosão de 40 graus, você coloca. Se o pastor diz que você não pode ir na praia, você não vai. Se ele fala para você não levar o seu filho na praia para jogar bola, você não leva. Se o pastor dizer que a sua mulher está feia, você acredita. Se o pastor falar que aquele emprego você tem que sair, você sai. Olha a situação. Então isso é o aceitar Jesus que eles falam. Mas na Bíblia não está escrito que você tem que aceitar a Jesus, não. É porque aceitar a Jesus para a religião é você se submeter aos desígnios do homem e não de Deus. Agora, crer em Jesus, você não precisa do aio da religião. Você não precisa do aio da denominação. Você não precisa de passar por nada disso. Crer é individual. Crer é uma coisa pessoal, mas o que os pastores te ensinam? Que se você crê em Jesus, mas não frequentar uma denominação, você está errado. Mas pede a ele para ele te mostrar isso na Bíblia. Ele não vai te mostrar. Outra coisa, meu querido, quando você aceita Jesus, que você tem que ficar dentro de uma denominação, o dia que você inventar de sair de lá de dentro, aí eles te falam que você está desviado de Deus. Aí a sua crença em Deus só vale enquanto você está lá dentro. Porque a crença em Deus que você diz que tem, ela tem que estar condicionada à religião. Ou você nunca parou para pensar isso? Não? Na Bíblia não tem esse negócio de aceitar a Jesus. Na Bíblia está escrito que a pessoa precisa crer em Deus, no Pai, e na manifestação de Jesus como Filho. Agora, esse aceitar a Jesus tem a ver com um vínculo a templo, não é? Crer em Jesus é uma decisão pessoal de cada um. Se você observar, eu acho que dá para falar de cor, não precisa abrir a Bíblia não. Lá em João, o capítulo 5, o versículo 24, sabe o que está escrito lá? Sabe o que? Vou ler esse versículo e vou terminar o vídeo. Está escrito assim:
em verdade, eu vos, ou seja, eu digo a vocês. Quem estava falando isso aqui? Jesus. Quem estava ouvindo ele? O povo que estava seguindo ele, os judeus. Porque Jesus não pregava para gentio. Era proibido pregar para gentio. Jesus não fez isso e nem os discípulos dele fez. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, estude isso e você vai aprender que Jesus proibiu os discípulos dele de pregar para samaritanos e para gentios. Ele disse, Mateus 15, 25, 24, 25, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso foi ele que disse. Então, lá em João 5, 24, sabe o que está escrito lá? Em verdade, eu vos, quer dizer, eu digo a vocês, vos, segunda pessoa do plural, tem uma plateia ouvindo quem está falando ali. Eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, sem R, e crê naquele que me enviou, quem foi que enviou ele? O próprio Pai. Na manifestação de Pai, enviou o Filho na manifestação de Filho. Que me enviou tem, observa o verbo imperativo, tem, não terá, ou não vai ter, ou teve. Tem, o verbo imperativo, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou. Olha o tempo verbal. O tempo verbal, quando foi escrito, já era passado. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Está vendo aqui? Passou da morte para a vida. Você acredita nisso ou não? Ou, se você não acreditava, quando que você vai passar a acreditar? Será que esse irmão que colocou um comentário e perguntou para mim se eu não tenho trabalho, meu querido, eu não devia falar isso não, mas eu vou falar. Eu sou uma das pessoas responsável pela segurança nacional. Aí me pergunta assim, Alberto, como é que é? É uma questão de segurança nacional, querido. Você está pensando que é fácil? Engana você quando pensa que a gente não tem nosso trabalho. Você acha que nós somos pessoas que desocupados? Se Jesus viesse aqui hoje, no mundo que nós estamos, ele dedicaria todo o tempo da vida dele para desmascarar vocês do sistema. Eu vou dar um spoiler aqui, um segredo da Bíblia. Com quantos anos que Jesus desaparece lá no templo? 12. Não é isso? Com 12 anos ele não volta mais para casa. Com quantos anos que Jesus aparece no cenário da Bíblia de novo? Depois daquele período de 12 anos. Ele só aparece na história bíblica, nos anais da história, com 30 anos. Lá no Jordão. Ou seja, ele fica 18 anos desaparecido da Bíblia. A única coisa que eu sei te dizer é que ele era carpinteiro e ajudava ao seu pai. Seu pai terreno, seu pai humano, José. Aos 12 anos ele desaparece. Perdão. Só aparece de novo aos 30 anos para ser batizado. E durante 3 anos e meio ele desenvolve seu ministério de pregar o reino. Depois ele fica 3 anos e meio desenvolvendo o seu ministério e aos 33 anos e meio ele volta para a eternidade. Agora, não me pergunte onde Jesus passou 18 anos. Se foi ajudando o pai dele ou se foi em outro lugar de Israel.
Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ou ajudando o pai dele com trabalho material, ou estudando as escrituras em outro lugar, uma coisa eu tenho certeza, que ele estava trabalhando. Ou material ou espiritual. Então, para você que fez essa pergunta, eu dei esse spoiler aqui para vocês aprender que a nossa vida eterna, que não é da carne e sim do espírito, ela está só relacionada ao crer, acreditar. É só isso. E não aceitar a Jesus para frequentar a religião. Isso é mentira de vocês. Eu quero aproveitar e dizer aqui, por que vocês não falam a verdade? Fala a verdade para o povo. Liberta o povo. Libera o povo para viver livre do sistema de vocês. Talvez assim vocês seriam mais abençoados, tá bom? Fique em paz e amém.